Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, diz a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Até aqui. Um certo homem, pregador da palavra de Deus, foi convidado para pregar na inauguração de uma igreja. E quando lhe foi dada a oportunidade, ao pegar o microfone, ele colocou a mão no bolso e retirou e disse: eu tenho algo muito precioso na minha mão. Alguém arrisca um palpite e alguém disse: é uma moeda. E esse homem disse: não, o que eu tenho na minha mão é algo muito mais precioso do que uma moeda. Alguém arrisca outro palpite, alguém disse: é um anel de diamantes. Ele disse: não, o que eu tenho na minha mão é algo muito mais precioso do que um anel de diamantes. Eu vou lhes dar uma dica. Aquilo que eu tenho em minhas mãos é algo tão precioso que pode mudar a história de um país, pode mudar a história de uma nação, pode abrir indústrias, pode desenvolver empregos, pode equilibrar as finanças de um país. Alguém tem um palpite e um jovem ergueu a sua mão e disse: é uma semente. E o pregador então abriu a sua mão e tinha nas suas mãos uma semente, um grão de milho. Uma semente é suficiente para mudar uma história. Uma semente é suficiente para mudar uma nação. Uma semente é suficiente para mudar um país. O que é uma semente? Quando nós paramos para pensar sobre o que é uma semente, nós pensamos em algo muito simples, algo muito pequeno, algo muito singelo, algo que talvez seja sem importância. Quando você tem em suas mãos 1 quilo de alimento, você percebe que ali existem talvez milhares de grãos. E você para pensar o que é um grão, o que é uma semente entre tantos. Eu queria dizer para você que uma semente é uma possibilidade. Uma semente nada mais é do que uma possibilidade. Por que uma semente é uma possibilidade? Porque quando se tem nas mãos uma semente, você tem a opção de comer, embora a semente não foi feita para comer. A Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10, que Deus dá semente ao que semeia. Semente não é para comer, semente é para semear. Mas quando você tem em suas mãos a semente, você faz dela o que você quiser. A semente você pode comer, a semente você pode jogar fora, a semente você pode deixar em um lugar até ela estragar e não servir mais para nada, e a semente você pode plantar. Por isso que eu estou dizendo que a semente é uma possibilidade. Pode mudar a história de uma vida, de uma nação, de uma família, de um povo, de uma geração. Mas também pode não fazer absolutamente nada. Quando se tem uma semente nas mãos, tem-se então uma possibilidade. O capítulo 13 de Mateus é o capítulo das parábolas. Nesse capítulo, Jesus ele conta cerca de 7 parábolas. E Jesus conta parábolas, conforme diz o salmista, para que as pessoas não compreendam. As parábolas são contadas para que sirvam como segredos de Deus para pessoas específicas. As parábolas não são a revelação completa para todas as pessoas. Quando nós vemos Jesus contar algumas parábolas, os próprios discípulos de Jesus vão até ele e perguntam: Senhor, nos diz, nos conta, nos revela qual é o significado desta parábola.
E Jesus explica para eles, porque Jesus diz: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus então nos conta esta parábola, e esta parábola hoje chega aos vossos ouvidos. Talvez você já ouviu acerca desta parábola, talvez você já ouviu mensagens a respeito desta parábola, mas se as parábolas são para que Jesus comece a revelar os segredos de Deus para um povo específico, Deus escolheu você para estar aqui para ouvir esta parábola, porque Deus queria revelar os seus segredos a você nessa noite. Então abra os seus ouvidos e abra o seu coração, porque Deus quer falar com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, a uma semente de mostarda, que um homem pega, que um homem toma posse, o homem planta. E uma semente em si, ela não é nada. Ela é apenas uma possibilidade. Uma semente se torna algo quando é plantada. Ela tem então a possibilidade de nascer, de crescer e futuramente frutificar. E Jesus disse que o reino de Deus é exatamente assim nas nossas vidas. É desta forma que o reino de Deus se desenvolve nas nossas vidas. E o que é necessário para que o reino de Deus cresça em nós? É necessário que ele esteja plantado em nós. É necessário que ele esteja enraizado em nós. Se o reino de Deus se tornar apenas para palavras, ele não surtirá efeito nenhum nas nossas vidas. Se o reino de Deus não fizer parte integrante da nossa vida, o reino de Deus não poderá fazer absolutamente nada por nós. O reino de Deus tem que estar enraizado em nosso coração. O reino de Deus tem que fazer parte integral da nossa vida. Se assim não for, o reino de Deus, ele não vai crescer, ele não vai desenvolver-se e ele não causará o efeito necessário para que a nossa vida mude, para que a nossa história mude e especialmente para que a nossa eternidade mude. O homem nasce, segundo diz a Bíblia Sagrada, debaixo do pecado original. O homem nasce com um destino selado. O homem nasce debaixo da maldição, conforme diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo da maldição, para que com todos ele use de misericórdia. Não há maldição que não possa ser quebrada pela misericórdia de Deus. Mas para que a maldição seja quebrada, o reino de Deus tem que entrar na nossa vida. O reino de Deus tem que começar a fazer parte da nossa vida. E como é que o reino de Deus começa a fazer parte da nossa vida? Como é que nós adentramos o reino de Deus? Como é que nós passamos a fazer parte deste reino? A Bíblia Sagrada diz que não é fácil. A Bíblia Sagrada diz que é a força. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12... Jesus ele diz que o reino de Deus é tomado à força e cada um deve se esforçar para entrar nele. Nada é de graça, nada é fácil, nada é simples e em tudo requer a disposição, a boa vontade do ser humano. Se o homem não tiver a disposição, ele não pode fazer parte do reino de Deus. Tome na sua mente a imagem do semeador, do plantador, o qual Jesus usa o seu exemplo. O homem que semeia, o homem que trabalha a terra, ele não pode obter lucro daquilo que ele tem em suas mãos, se ele não semear, se ele não cuidar, se ele não trabalhar a terra, até aquela semente poder dar muitas sementes. Não é fácil. O homem precisa de empenho, o homem precisa de coragem, o homem precisa de disposição. Da mesma forma é o reino de Deus. Ele é tomado à força. Se o homem não tiver empenho, não tiver coragem, não tiver convicção, não tiver fé, não tiver confiança, o reino de Deus não será uma realidade na sua vida. Talvez Deus esteja incentivando você nessa noite, para que você possa se posicionar diante dele. Talvez Deus esteja dizendo para você que Ele quer algo mais de você, que Ele espera um passo maior, que Ele espera uma predisposição ou uma disposição da sua parte. Você está aqui, você está ouvindo,
você está se alimentando da palavra, mas Ele está dizendo para cada um de nós, isso não é suficiente, isso é apenas o começo. E glória a Deus, porque já existe o começo, mas não se contente com isso. Deus tem mais, e Deus quer mais, e Deus faz mais. Só é possível compreender a dimensão, a grandeza e a importância do reino quando nós passamos a fazer parte dele. Quando nós deixamos de namorar o reino de fora e começamos a ser parte desse reino. Quando adentramos as portas do reino e fazemos de Cristo nosso Rei, de Cristo nosso Senhor, e nos tornamos seus súditos. Os homens hoje precisam compreender isso. Que para que se faça parte do reino de Cristo, é necessário que se tornem súditos. Existem muitos homens querendo ser senhores, e poucos querendo ser súditos, poucos querendo ser servos. Mas para isso Ele nos chamou, para sermos servos, porque sendo servos chegará a hora que Ele olhará para nós e dirá, eu não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que fazem o seu Senhor, mas vos tenho chamado de amigos. Não dá para se tornar amigo sem antes ser servo. Abraão foi chamado amigo de Deus, mas antes ele teve que servir. Antes ele teve que ouvir a voz. Antes ele teve que atender ao chamado de Deus. Antes ele teve que sacrificar a Deus. Do contrário, ele jamais poderia se tornar amigo de Deus. Porque amigo é aquele que é íntimo. Amigo é aquele que está próximo. Amigo é aquele que sabe dos segredos do outro. E Deus tem confiado a você os seus segredos? Talvez Deus não tenha confiado a você os seus segredos, porque Ele não vê em você ainda um servo. Porque o servo é aquele que é fiel. E aquele que é fiel, em breve, será chamado de amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda. E Jesus diz, é a menor de todas as sementes. Nós sabemos que a mostarda não é a menor de todas as sementes. Possivelmente Jesus estava falando que era a menor que aquelas pessoas conheciam. A menor que aquelas pessoas tinham acesso. E Jesus está dizendo que o reino de Deus é exatamente assim. Como é que o reino de Deus começa pequeno, insignificante? Como é que o reino de Deus começa a entrar na sua vida, começa a entrar no seu coração? Talvez seja por uma palavra. Eu não sei se Ele já falou essa palavra-chave ao teu coração nessa noite, mas se Ele não falou ainda, Ele vai falar. O reino de Deus começa assim, talvez é uma palavra, talvez de uma hora de mensagem, em uma única palavra, uma única frase toque no seu coração, e ali o seu coração se abre para o reino de Deus. Ali você dá vazão ao agir de Deus na sua vida, e a partir dali, Deus começa a operar, e Deus começa a transformar a tua vida. Talvez seja uma palavra, é pequeno. E é interessante nós pensarmos que o reino de Deus começa pequeno, porque ao pensar em Jesus, Jesus estava falando do seu ministério. O ministério de Jesus começou pequeno, o ministério de Jesus começou com Ele. E Ele foi chamou 12 apóstolos. Jesus foi fazendo discípulos. E hoje, a religião que Jesus fundou é a maior religião do mundo. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo são cristãos. São ortodoxos ou não, isso é uma outra história. Mas mais de 2 bilhões de pessoas em um mundo de mais de 7 bilhões confessam que Jesus Cristo é Senhor. Quase 1/3 da população mundial crê em Jesus Cristo. E como foi que começou? Começou de uma forma simples, só Ele, pregando para um, pregando para dois, na beira da praia, dentro de um barco, no meio da rua. Foi assim que começou. Não despreze as coisas pequenas, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas pequenas e insignificantes para mostrar que quem faz a obra é Ele, quem é o poderoso é Ele, quem é o dono da obra é Ele. Se Ele colocou a mão, Ele vai fazer acontecer. Talvez seja a obra que Deus tenha a realizar na sua vida também. Talvez começou pequena, mas creia que ela vai desenvolver-se. Creia que aquilo que está à sua volta vai começar a ser tocado e envolvido pelo reino de Deus. E Deus vai começar a transformar histórias em nome de Jesus. O que é necessário
para que o reino de Deus cresça na minha vida? O que é necessário para que o reino de Deus seja uma realidade na nossa vida? Jesus comparou o seu reino a um grão de mostarda. E diz que este homem pegou, tomou posse do grão de mostarda e plantou. É apenas uma semente, é apenas uma possibilidade, mas uma possibilidade que foi investida, uma possibilidade que foi plantada. E o que é necessário para que isso se torne algo grande futuramente? A primeira coisa que é necessário ter cuidado e tomar providências é para que essa semente venha a nascer. A primeira coisa é garantir que a semente vai nascer, porque apenas uma semente é lançada na terra. Eu não sei se você atentou, mas os textos que vêm antes do texto que lemos é a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. As duas falam de semeadura. E a parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear. E jogando as suas sementes, uma parte caiu na beira da estrada. E vieram as aves e comeram as sementes. É preciso cuidar para que a semente nasça. Se a semente não nascer, o reino não será uma realidade. Em nome de Jesus, cuide para que os pássaros não comam a semente. Em nome de Jesus, cuide para que as pessoas não tirem a mensagem no seu coração. Em nome de Jesus, cuide para que as pessoas não arranquem a fé que Jesus está plantando no teu coração. Não permita que nada nem ninguém tire aquilo que Deus está fazendo em você. É uma semente, mas é uma semente que pode fazer a mudança total na sua vida. Mas é possível que essa semente sirva apenas de alimento para as aves. Ele diz que o semeador continuou semeando e parte das sementes que ele estava semeando caiu entre as pedras. E caindo entre as pedras, ela brotou rapidamente, porque a terra era rasa. Mas como por baixo só havia pedra, não tinha como enraizar. Bateu o sol e ela secou rapidamente. É preciso cuidar para que a semente nasça. E é preciso cuidar para que ela se desenvolva. Parte daquela semente caiu entre os espinhos. E caindo entre os espinhos, ela brotou, mas os espinhos a sufocaram e não permitiram que ela se sobressaísse. E ela morreu. São as aflições da vida que muitas vezes nós viemos para a igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos que Deus muda, que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus cura, e muitas vezes Deus não fez ainda. E aí as aflições, aquela história do milagre imediato, o imediatismo não nos deixa continuar crendo, não nos deixa esperar. Eu falei de Abraão. Abraão esperou pelo cumprimento da promessa 25 anos. Nós, muitas vezes, não estamos dispostos a esperar 25 dias. E as aflições vão nos sufocando e não deixam que a semente do reino de Deus germine e cresça. Cuide para que a semente nasça, cresça e se desenvolva. E eu quero crer que a palavra de Deus nesta noite, a mensagem lançada ao seu coração nessa noite, cairá no quarto tipo de terreno. Qual era o quarto tipo de terreno? Era a terra boa. A terra boa que assimilou, adquiriu, tomou para si aquelas sementes. E aquela semente brotou, germinou, cresceu e frutificou e produziu a 30, 60 e 100 por um. A maior semente já foi semeada na terra. João 12, 24, ele disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produzirá muito fruto. Se o reino de Deus é estendido a você nessa noite, é porque o trigo, o pão vivo que desceu do céu já morreu e já foi semeado na terra. Mas ele sendo semeado na terra, ele não ficou na terra. Ele já ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. A semente primeiro é jogada na terra, é coberta pela terra, e a posteriori ela germina, ela brota, ela cresce e frutifica.
O primeiro cuidado que você precisa ter é que a semente venha germinar, que ela venha nascer. Qual é a segunda coisa que você precisa fazer? E isso acontece paralelamente com o cuidado que você tem que ter para que ela venha a nascer. Regar. Não se planta algo e não se rega. Se não regar aquilo que foi plantado, não vai nascer. E mesmo que nasça, não vai se desenvolver. Inevitavelmente, vai morrer. O reino de Deus, para que ele seja uma realidade na sua vida e para que ele não venha morrer, para que ele não venha extinguir-se na sua vida, é necessário que você esteja regando sempre com a água viva, com a palavra de Deus. Se você não ama a palavra de Deus, se você não se alimenta da palavra de Deus, o reino de Deus não vai se desenvolver na sua vida. O reino de Deus não vai passar de uma semente jogada em uma terra talvez dura, pedregosa, talvez cheia de espinhos. Se você não regar o reino de Deus na sua vida, através da oração, da confissão, da comunhão, da adoração, o reino de Deus não vai se desenvolver na sua vida. Deus te chama, não para ser um mero espectador do reino, mas Deus te chama para ser parte do reino de Deus em nome de Jesus. Não rejeite o convite de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O que mais é necessário que se faça para que o reino de Deus cresça na minha vida? Quando se tem uma planta, tem que adubar essa planta. É necessário fertilizar essa planta para que ela se desenvolva e para que ela cresça bela e produtiva. Adube a sua vida espiritual, adube a sua vida, ou o reino de Deus na sua vida, espiritualmente falando, com a palavra, com a comunhão, com a devoção, com o arrependimento, com a confissão. Adube a sua vida espiritual, porque assim o reino de Deus vai crescer. Adubar a vida para que o reino de Deus cresça é se despir de si mesmo, é não depender apenas das forças próprias, é não depender apenas do solo, da vitamina do solo, mas é trazer algo exterior sobre a nossa vida. E no nosso caso, no reino de Deus, não é só algo exterior, mas é algo superior sobre a nossa vida. Se assim não for, o reino de Deus não vai crescer, não vai se desenvolver na nossa vida. O que é necessário para que o reino de Deus cresça na nossa vida? É necessário usar o pesticida nas plantas. Quantas vezes na plantação se passa o pesticida? Para quê? Para afugentar as pragas, para afugentar os insetos, para afugentar aquilo que vai definhando a planta, aquilo que vai sugando o nutriente da planta, aquilo que vai impedindo que a planta se desenvolva. É necessário que você, nesta caminhada, comece a usar pesticida na sua vida. E o pesticida vai começar a afastar os insetos da sua vida. O pesticida vai começar a afastar as pragas da sua vida. E assim você pode crescer. Assim o reino de Deus pode se desenvolver na sua vida. Do contrário, as pestes, as pragas, os insetos vão estar próximos de você e vão sugar a vitamina espiritual que Deus está colocando sobre a sua vida. E você não vai se desenvolver. Eu espero que você seja espiritual o suficiente para entender o que Deus está falando com você. Tem muitas pessoas que são pragas na sua vida. E delas você precisa se afastar. Você precisa manter uma distância segura para que essas pessoas não venham matar a tua fé, matar a tua espiritualidade. Não venham te afastar do teu Deus, porque o teu Deus te chamou e Ele te fortalece. Ele tem força suficiente para te manter na presença dEle, em nome de Jesus. Mas na vida é necessário que se façam escolhas. E a Bíblia Sagrada diz: saí do meio deles, povo meu. Saiam, afastem-se deles, para que eu seja o seu Deus, como vocês dizem que eu sou. É necessário limpar a planta, para que a planta possa se desenvolver. Quando se semeia algo na terra, começam a nascer ervas daninhas ao seu redor. Começa a nascer mato ao seu redor. E se você não limpar, se você não cortar a terra em volta, aquilo vai sufocar, aquilo vai cobrir.
aquilo que foi semeado. Você precisa limpar. Como é que eu limpo, pastor? A minha vida. João capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Não tem outra forma de sermos limpos senão pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9. Como conservará o jovem puro o seu caminho, observando ele segundo a tua palavra. Não tem outro meio, não tem outra forma de limparmos aquilo que diz respeito à nossa vida. É necessário para que o reino de Deus se desenvolva na nossa vida, podar. Toda árvore precisa ser podada. E você não é diferente. É necessário que Deus comece a podar na sua vida, comece a tirar os seus excessos. Se Deus não começar a tirar os excessos na sua vida, não haverá espaço para o reino de Deus na sua vida. Deus precisa começar a podar você. E podar é cortar, é pegar uma tesoura e começar a aparar. Isso dói. Deus precisa começar a tirar os excessos da sua vida. Isso vai doer. Quais os excessos são necessários ser tirados na sua vida? Deus vai começar a mostrar para você o que é necessário tirar. E você vai começar a tirar. Porque eu creio que você quer que o reino de Deus se desenvolva na sua vida. Eu creio que você quer que o reino de Deus seja uma realidade na sua vida. Nessa vida, não dá para ter tudo. Infelizmente, nessa vida não dá para ter tudo. Ou felizmente, eu não sei. Nós gostaríamos de ter tudo, mas nessa vida não dá para ter tudo. E a vida é feita de escolhas. E nessa vida você precisa escolher. O que Deus precisa podar de você? Deixe Deus podar. São os prazeres? São os desejos? São as amizades? Eu não sei. É o comportamento? É o vocabulário? Eu não sei o que é que precisa ser podado na sua vida. Uma coisa eu sei. Deus precisa tirar algumas coisas sobre você. Esteja pronto. Seja receptivo ao trabalhar de Deus e à poda que Deus realiza na nossa vida. Porque com certeza, quando você passar pela poda, você sairá melhor. As novas folhagens que sairão mostrarão uma beleza que você não tinha. Serão mais verdejantes. A poda trará vigor sobre a sua vida, trará um renovo sobre a sua vida. A poda trará uma nova realidade sobre a sua vida. Esteja disposto e deixe Deus fazer aquilo que é necessário que seja feito. O reino de Deus, ele começa desta forma, mas ele tende a crescer. Ele começa pequeno, mas ele tende a crescer. Ele tende a desenvolver-se. É impossível alguém adentrar no reino de Deus, ou o reino de Deus adentrar o coração de alguém, e aquilo não crescer, aquilo não desenvolver, até se apossar por completo da vida dessa pessoa. Talvez você ainda não esteja onde você gostaria de estar. Talvez você não esteja ainda onde a palavra de Deus diz que você precisa estar, mas você já começou. Você já deu o primeiro passo. Continue caminhando. Continue caminhando, porque na caminhada, é na caminhada que Deus limpa, é na caminhada que Deus transforma. Foi na caminhada que Deus foi limpando o povo de Israel. Quase 2 milhões de pessoas saíram do Egito quando estavam sendo escravizados ali. Mas a transformação que Deus realiza é no caminho. O povo quando sai dali não há transformação nenhuma. O povo quando sai dali tem a primeira adversidade, a primeira coisa que eles fazem é reclamar. É murmurar. Eles começam a sentir falta do Egito. Nós não dissemos que preferíamos ficar no Egito? Porventura não tinham sepulturas no Egito para nós, que nos trouxeste para morrer no deserto? A palavra do povo é essa. Oh, que saudades temos das cebolas, dos alhos e dos pepinos que tínhamos no Egito. Não há um povo transformado quando sai do Egito. E a transformação se dá na caminhada. O reino de Deus, ele cresce paulatinamente, gradativamente na vida de cada um. E aqueles que não estiverem dispostos
a que o reino de Deus, ou a permitir que o reino de Deus domine as suas vidas, infelizmente vão ficar no deserto. Infelizmente vão ficar pelo caminho. Mas aqueles que têm foco, aqueles que têm visão, aqueles que sabem onde querem chegar, aqueles que têm direção de Deus, esses vão até o fim. Não importa a adversidade, não importa a fome, não importa a sede, não importa a oposição, não importa o sofrimento, não importa a tribulação. Eles sabem onde querem chegar e sabem que Deus é poderoso para sustentá-los até chegarem lá. E vão chegar. E vão chegar. Nós estamos passando por esse deserto. Nós estamos nesse trajeto. Nós estamos nessa caminhada. Então não se admire das adversidades alcançarem você. Alcançaram o povo no deserto também. Faltou água, faltou pão, faltou carne, faltou muita coisa para eles. Por que não faltaria para nós? Mas quando eles clamavam, Deus respondia. Quando nós clamarmos, Deus vai começar a responder. Quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Deus vai atender ao nosso clamor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ainda cura, Deus ainda sara, Deus ainda restaura, Deus ainda renova, Deus ainda fortalece, Deus ainda perdoa, Deus ainda converte corações. Mas é necessário que esses corações sejam como a terra fértil, que recebe a semente, e a semente germina, a semente brota, e a semente toma posse da vida dessa pessoa. Será que Deus tem encontrado em você um coração receptivo à sua mensagem? Será que você entendeu que Deus espera sempre algo maior de você e que Deus não quer que você seja um mero espectador? Observe que o reino começou na obscuridade. Um homem pregando uma doutrina que ninguém conhecia, começou a angariar seguidores, começou a ser perseguido e ser chamado de sectário. O reino de Deus, no princípio, foi chamado de a seita do Nazareno. Começou pequeno, insignificante. Mas, isso que começou pequeno, insignificante, tem nos prometido a glória, tem nos prometido a eternidade, tem nos prometido o céu. E sabemos que nós vamos alcançar, sabemos que chegaremos lá, porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é poderoso para manter a sua palavra, porque Jeremias 1,12 diz: eu velo em cumprir a minha palavra. Agindo eu, quem impedirá? Diz Isaías 43:13. Ele é poderoso para completar a obra que ele já começou, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que este homem tomou a semente, plantou no seu campo. Não foi em qualquer lugar, ele plantou no seu campo, ele tomou posse, ele trouxe para si o reino de Deus, ele assimilou o reino de Deus, e plantando esta semente, a Bíblia Sagrada diz que a semente, sendo de mostarda, a menor entre as sementes, mas se torna maior do que qualquer hortaliça e chega a ser quase que uma árvore. Naquela região, um grão de mostarda ou um pé de mostarda pode atingir de 3 a 5 metros de altura. E se torna tão grande que a Bíblia Sagrada diz que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos, vêm fazer ninho nos seus ramos. Sabe como é que nós percebemos que o reino de Deus já é uma realidade na nossa vida? Que o reino de Deus já tomou posse da nossa vida? É quando nós passamos a ser base, quando nós passamos a receber pessoas na nossa vida, quando nós passamos a ser instrumento de Deus, quando nós passamos a ser
realmente uma coluna para pessoas que necessitam de uma palavra, que necessitam de uma direção, que necessitam de um conselho, que necessitam de um conforto. O reino de Deus é uma realidade na nossa vida quando as pessoas nos veem desta forma, e as pessoas como essas aves vêm aninhar-se nos nossos ramos. Quando essas pessoas encontram em nós um porto seguro, quando essas pessoas encontram em nós a possibilidade de encontrar-se com Deus e ter as suas vidas transformadas, é assim que nós percebemos que o reino de Deus já é uma realidade na nossa vida, quando nós passamos a ser um abrigo para essas pessoas. Isso cabe uma análise, uma autoanálise nas nossas vidas, para que possamos observar se de fato nós já atingimos esse nível, se de fato as pessoas já sentem necessidade de nos ouvir, necessidade de compartilhar conosco as suas adversidades, os seus sofrimentos, as suas mágoas, as suas angústias. Porque uma pessoa só começará a repartir com você as suas angústias quando ela sentir que você pode ajudá-las. Quando ela sentir que você tem uma palavra e uma orientação, uma direção de Deus para lhes dar. Essa palavra não é para pastores. Essa palavra não é para missionários. Essa palavra é para todo aquele que tem o reino de Deus dentro de si. Todos nós precisamos ser fonte e fonte de água viva. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a água só serve para os outros. Assim como uma planta não produz frutos para si. Eu nunca vi um pé de manga se alimentar da manga que produz. É para os outros. Tudo que Deus faz na nossa vida é para abençoar os outros. E as pessoas já têm sido abençoadas pela sua vida. Quando as pessoas começarem a ser abençoadas por você, será uma prova inquestionável que o reino de Deus é real na sua vida. Essas aves representam as pessoas que estão sem direção. E curiosamente, nós, sendo para essas pessoas essa planta ou essa árvore, nós precisamos entender que somos o meio pelo qual essas aves ou essas pessoas chegarão a Deus. Observe a importância que tem a Igreja de Cristo e a responsabilidade que tem cada crente na presença de Deus. Porque nenhuma ave mora em ninho. Eu nunca vi uma ave morar em um ninho. O ninho é para uma ave um refúgio. O ninho é para uma ave um lugar confortável onde ela vai procriar. O ninho representa as bênçãos de Deus na vida de alguém. O ninho representa o repouso que se encontra para que se tenha a tranquilidade de reproduzir. Mas em se reproduzindo, a ave vai embora. Algumas aves, outras vezes, voltam para o mesmo ninho, mas com a mesma característica de apenas procriar e depois ir embora. Assim tem que ser a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem que ser um lugar onde as pessoas encontram o conforto, onde as pessoas encontram a paz, onde as pessoas encontram o refrigério, onde as pessoas aprendem a reproduzir. E aqui eu não falo no sentido físico ou biológico, eu estou falando, conforme disse Jesus, que a árvore precisa dar frutos. A Igreja de Cristo precisa ser essa base para as pessoas, porque as pessoas estão andando errantes porque não têm direção. E as pessoas precisam encontrar na Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não sou eu, a Igreja de Cristo somos nós. Cada parte trabalhando junta para que o reino cresça, para que o reino se desenvolva. É assim que as pessoas vão encontrar com o Cristo. Aprove a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, nos fazer instrumentos seus e cooperadores seus na obra redentora da humanidade. E cada parte da igreja é responsável pela salvação do mundo. É responsável pela implantação do reino nessa terra.
Então que o reino de Deus nessa noite seja sim um grão de mostarda, mas que seja cuidado na sua vida, que seja regado, que seja adubado, que seja fertilizado, que seja limpo, que seja podado, para que ele cresça. E em crescendo, eu ainda creio que Deus pode trazer um avivamento. Pastor, mas as promessas, as palavras são de que tudo vai de mal a pior. Mas eu creio que há um remanescente fiel. Eu creio que Deus ainda salva. Eu creio que Deus ainda liberta. Se eu não cresce que Deus ainda fazia tal coisa, eu não estaria pregando. Se eu estivesse esperando apenas o caos, apenas o mal, apenas a violência, apenas a morte, eu desistiria. Mas eu ainda creio que Jesus trabalha. Eu ainda creio que Jesus opera. E eu ainda creio que Jesus salva. Por isso eu prego. E por isso você está aqui, porque você também crê. E se você está aqui, você é prova viva e real de que a obra não parou. E ela não vai parar. Existem pessoas que estão esperando o caos. Você sabe que dentro da escatologia bíblica existem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada e tirada da terra antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada depois da tribulação. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque isso faz toda a diferença. Quem crê que Jesus Cristo vem antes da grande tribulação não espera a morte, não espera a violência, não espera o caos, espera Jesus. Quem acredita que Jesus só vem depois, só está esperando a morte, a desgraça. Está esperando o anticristo. Eu não espero o anticristo, eu espero o Cristo que vem em glória para buscar os seus, para buscar os seus santos, para lhes dar e cumprir a promessa que ele fez em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não vou ficar na terra para ser massacrado pelo anticristo. Eu vou para o céu, para a casa do Pai, onde Jesus tem preparado morada para mim. Quem é que vai comigo? Quem é que vai? Eu ainda creio que há esperança, por isso eu prego e não vou parar de pregar nunca, porque o reino de Deus, ele começa pequeno, é uma palavra, e essa palavra eu tenho certeza que já tocou o seu coração, mas ele vai crescer. Creia, eu quero que você saia daqui nessa noite crendo que as coisas não se resumem à situação em que está. Deus transforma, mas entenda, aquilo que Deus faz é progressivo, é paulatino, é passo a passo. Porque para que Deus transforme a situação em volta, é necessário que Ele comece transformando aqui dentro. Se Ele não transformar aqui dentro, nada em volta vai mudar. Que Deus transforme tudo em você, para que através de você, a sociedade em que você está inserido, seja transformada pelo poder regenerador de Jesus Cristo, que está dentro de você, porque Ele já te regenerou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite, em nome de Jesus.